Alô? Alô, alô? Opa, e aí? Tu já ouviu falar de FNAF? Muito provavelmente sim, afinal esse jogo se tornou uma das maiores franquias de terror, contando com mais de 10 jogos, um bocado de livros, e recentemente chegou a ganhar um filme próprio, e é bastante impressionante, como esse jogo indie, que foi feito por apenas um brother, tornou esse universo enorme, mas infelizmente isso também trouxe pontos negativos. Afinal, o que era para ser uma trilogia de jogos que contam a história de uma pizzaria assombrada se tornou uma bagunça, onde atualmente, para você ter uma ideia, o antagonista da série se transformou em um vírus de computador que hipnotiza as pessoas. E basicamente é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Sobre como essa franquia se transformou no que é hoje e como a história de FNAF se perdeu no processo. Eu não pretendo falar sobre a lore por completo, afinal de contas tem milhares de vídeos que já fazem isso muito bem e eu particularmente não tenho saco para fazer isso, além de não acompanhar tanto a história hoje em dia. Mas enfim, chega de enrolação e vamos nessa. Hey, wanna listen to some tunes? Em agosto de 2014, há 10 anos atrás, I'm 87! era lançado o primeiro Five Nights at Freddy's, criado por Scott Cawthon, que, antes de FNAF, já havia feito outros jogos, além de também trabalhar com animações religiosas. E acabou que, inspirado pelas críticas que sofreram em um de seus jogos, o Cheapers and Sons Number Co., devido aos seus personagens parecerem assustadores, surgiu a ideia de Five Nights at Freddy's. Ele então abriu um Kickstarter para financiar o jogo e não rendeu absolutamente nada. Mas mesmo assim, sem nenhum apoio, ele produziu e lançou o jogo. Eu ainda era um pequeno garotinho quando tive contato pela primeira vez com esse jogo, e lembro que foi em um vídeo do Venom Extreme. Mas enfim, de qualquer forma, foi a partir daquele vídeo que eu fiquei fanático nesse jogo. Mas por quê? FNAF, quando lançou, era algo bastante inovador, primeiramente pela sua jogabilidade. Nós somos um guarda noturno trabalhando da meia-noite até as 6 da manhã. E com o passar das noites, vemos esses mascotes da pizzaria, Freddy, Bonnie, Chica e Fox, se movendo até nós. Porém, não podemos fugir do nosso escritório, nem mesmo nos esconder por aí. Quando os animatronics começam a se mexer, nós apenas podemos atrasá-los, os observando nas câmeras, fechando as portas quando eles estão próximos demais, tendo que ser cautelosos, afinal de contas, a nossa energia é limitada. O jogo é bem assustador no seu início. Na primeira jogatina você acaba não tendo ideia de como lidar com esses animatronics. Por mais que recebemos dicas de um guarda noturno anterior, é só com o passar do tempo que aprendemos a lidar individualmente com cada um deles. O Bonnie só aparece na esquerda, enquanto a Chica só vem pela direita. O Fox se mexe de acordo com a inatividade da câmera, enquanto o Freddy tem que ser vigiado o tempo todo para não se mover. A gameplay desse jogo é bastante imersiva, sendo um jogo de gerenciamento, uma espécie de CLT Simulator, como o Papers, Please, por exemplo. Mas o que fez esse jogo realmente tão famoso foi a sua história. Afinal de contas, não temos tantas explicações do que está acontecendo, porque esses bichos se movem, quem a gente está controlando e por aí vai. Parte da lore é entregue através do Homem do Telefone, ou Phone Guy para os mais íntimos. É aquele guarda noturno que eu mencionei que havia trabalhado nessa pizzaria antes da gente. Ele supostamente nos explica o porquê dos animatronics virem atrás de nós, além de contar sobre os outros incidentes que ocorreram nessa pizzaria. Hello? Hello? I wanted to record a message for you to help you get settled in on your first night. I actually worked in that office before you. I'm finishing up my last week now, as a matter of fact, so I know it can be a bit overwhelming, but I'm here to tell you there's nothing to worry about. You'll do fine. So let's just focus on getting you through your first week, okay? Let's see. First, there's an introductory greeting from the company
that I'm supposed to read. It's kind of a legal thing, you know. Welcome to Freddy Fazbear's Pizza, a magical place for kids and grown-ups alike, where fantasy and fun come to life. Fazbear Entertainment is not responsible for damage to property or person. Upon discovering that damage or death has occurred, a missing person report will be filed within 90 days or as soon as property and premises have been thoroughly cleaned and bleached and the carpets have been replaced. Blah, blah, blah. Now, that might sound bad, I know, but there's really nothing to worry about. The animatronic characters here do get a bit quirky at night, but do I blame them? No. If I were forced to sing those same stupid songs for 20 years and I never got a bath, I'd probably be a bit irritable at night too. So remember, these characters hold a special place in the hearts of children and we need to show them a little respect, right? Okay. So just be aware, the characters do tend to wander a bit. They're left in some kind of free roaming mode at night. Something about their servos locking up, they get turned off for too long. They used to be allowed to walk around during the day, too. But then there was the bite of 87. Yeah. It's amazing that the human body can live without the frontal lobe, you know? Now, concerning your safety, the only real risk to you as a night watchman here, if any, is the fact that these characters, if they happen to see you after hours, probably won't recognize you as a person. They'll most likely see you as a metal endoskeleton without its costume on. Now, since that's against the rules here at Freddy Fazbear's Pizza, they'll probably try to forcefully stuff you inside a Freddy Fazbear suit. Now, that wouldn't be so bad if the suits themselves weren't filled with cross beams, wires, and animatronic devices, especially around the facial area. So you can imagine how having your head forcefully pressed inside one of those could cause a bit of discomfort and death. The only parts of you that would likely see the light of day again would be your eyeballs and teeth pop out the front of the mask. Yeah, they don't tell you these things when you sign up. But hey, first station of the breeze. I'll chat with you tomorrow. Check those cameras and remember to close the doors only if absolutely necessary. Gotta conserve power. Alright, good night. Por mais que o Phone Guy nos dê algumas informações, as coisas mais reveladoras são recortes de jornais que podem aparecer aleatoriamente na câmera 4B, que menciona um incidente que ocorreu na Freddy Fazbear Pizza, provavelmente na década de 80, e resumidamente conta sobre o desaparecimento de 5 crianças na pizzaria, que foram atraídas até os fundos por um homem que estava fantasiado como um dos mascotes da Fazbear, e após isso, elas nunca mais foram encontradas. Por conta desse incidente, e agravado pelos relatos de que os animatronics estavam expelindo muco e sangue, fez com que a Fazbear ficasse à beira do seu fechamento. E graças a esses documentos, passamos a perceber que os animatronics não se mexem por estarem em um modo livre ou algo do tipo. As 5 crianças foram escondidas dentro dos robôs. Eles vão atrás de nós porque estão possuídos pelos espíritos dessas crianças. Caso você questione o fato de serem 5 crianças e terem só 4 mascotes, bem, na realidade existe um quinto, esse que é o Golden Freddy, que de maneira bizarra pode surgir do nada na sua sala, mesmo que todas as portas estejam fechadas, quase como uma alucinação, ou melhor, como um fantasma. No que você zera o jogo passando todas as noites, e eu acho que eu já vou falar disso, o jogo se chama 5 Noites na Freddy's e você nunca passa só 5 noites. Dependendo do jogo tem até 9 noites com esses bichos desgraçados. De qualquer forma, após a noite 7 nós somos demitidos da Freddy Fazbear por mexer nos animatronics e odor, seja lá o que significa. Devido à falta de explicação, o FNAF acabou fazendo a comunidade teorizar muito, o que ajudou na popularização do jogo. Afinal, você via vídeos no YouTube, discussões em fóruns e muitos outros lugares que comentavam sobre o jogo. Sendo o primeiro jogo da franquia, é normal que esse acaba sendo um dos com menos informações. As teorias debatidas na época eram basicamente resumidas em quem seria o culpado da tal mordida de 87, que é mencionada pelo Phone Guy, onde o Freddy era um dos suspeitos devido à marca de mão no seu rosto, além das regras da pizzaria que mencionam ser proibido tocar nele. O Foxy também era tido como possível culpado, devido ao fato de que o animatronic está fora de serviço, provavelmente tendo sido abandonado após o incidente.
E algo curioso é que caso você coloque os números 1987 na Custom Night, tu vai tomar um jumpscare do Golden Freddy, o que fez com que muitos acreditassem que ele fosse o possível responsável. Outro tema muito debatido era quem seria o suposto assassino das 5 crianças, onde o guarda noturno Mike Schmidt era o principal suspeito. Não havia quase nada de evidência sobre isso, e basicamente essa teoria era pautada na frase "It's me", além também de uma suposta relação do jogo com uma tragédia real, o que ocorreu na Chuck and Cheese. Five Nights at Freddy's foi um sucesso, afinal ele era perfeito para criadores de conteúdo, com jumpscares que você podia forçar a reação. So I just gotta hold still? Is that what I gotta do? Temática que atrai muito público, afinal é só você olhar a quantidade de mascote horrors que surgiu depois de FNAF, além dos vídeos de teoria que poderiam ser feitos, e com todo esse engajamento era meio óbvio que o jogo ganharia uma continuação, ainda mais quando no site do Scott Calton, do Scott Games, havia a seguinte imagem. E aproveitando essa deixa, eu gostaria de relembrar os teasers de FNAF. Para quem não acompanhava o jogo, o criador tinha o costume de pôr no seu site imagens, essas que serviam para criar uma espécie de hype para o próximo jogo. E o mais legal dessas imagens era que, além delas darem uma ideia do que a gente viria no futuro da franquia, você precisava investigá-las, porque geralmente havia alguma coisa escondida na imagem, ou até mesmo no código-fonte da página. Isso fazia com que a comunidade de FNAF borbulhasse, tentando encontrar o máximo de informação possível, além de teorizar muito sobre como seria o próximo jogo. Em novembro daquele mesmo ano, chegava a continuação do primeiro Five Nights at Freddy's. A gameplay do jogo seguia a mesma ideia, apenas as mecânicas mudaram, você não tinha mais portas, nem mais que se preocupar com a energia, mas obviamente para compensar o número de animatronics dobrou, você precisava agora colocar uma máscara de Freddy para despistar a maioria. Porém alguns, como o Fox e a Puppet, eram parados de maneira diferente. Temos que tacar a luz na cara de um, enquanto para o outro era necessário dar corda em uma caixa de música. Pode não parecer, mas esse é um dos jogos mais difíceis dessa franquia, muito por conta de termos uma renca de animatronics para lidar. Você tinha os 5 antigos, além dos novos toys, e na minha opinião, esse FNAF também consegue ser um dos mais assustadores, até porque o que a comunidade fez com a Toy Chica acaba com a minha sanidade mental. Michael, don't leave me here. Michael, help me. Em relação à gameplay não tem muito o que falar, até porque esses 4 primeiros Five Nights at Freddy's são bem parecidos nesse quesito, só mudando as mecânicas básicas. No que diz respeito à história, esse jogo adicionou muita coisa, tendo quase o triplo para se teorizar. Mesmo sendo uma sequência, Five Nights at Freddy's 2 se passa antes do primeiro. Para saber a época em que FNAF 1 se passava, era necessário ver o salário médio que um guarda noturno ganhava nos Estados Unidos, batia com o valor que era comum em 1993, já que nós ganhamos a data de mão beijada, e o jogo se passa em 1987. Por isso, o Phone Guy tá de volta, o que não faria sentido se esse jogo se passasse depois, afinal de contas vemos que ele morreu na gravação da noite 4. Nesse jogo entendemos que no universo de FNAF a Fazbear é tipo um McDonald's, ou seja, é uma franquia com várias filiais. Nesse jogo temos a ciência de 4 estabelecimentos, a que viria em 93, sendo a pizzaria do FNAF 1, essa do FNAF 2 em 87, uma que veio antes, de onde vieram os animatronics Withered, e uma ainda mais antiga, a Fredbear's Family Diner. E bem, esse jogo nos dá pistas sobre a história de vários jeitos, com o Phone Guy falando sobre os acontecimentos que vêm ocorrendo na pizzaria, easter eggs como os Shadows e o mais interessante, minigames que podem aparecer quando morremos. Dá pra se dizer que é a partir daqui que a história de FNAF fica bem mais densa. Em um dos primeiros restaurantes da Fazbear, muito provavelmente a Fredbear's Family Diner, o primeiro desastre teria acontecido, sendo a morte da primeira criança, essa que possuiria a Puppet, como indicado no minigame Take Cake for the Children, inclusive sendo aqui onde veríamos pela primeira vez o principal antagonista da franquia, o Purple Guy. Tempo depois desse incidente aconteceriam os desaparecimentos que são mencionados no primeiro jogo, muito provavelmente na primeira pizzaria Freddy Fazbear. Por conta da Puppet, as crianças tiveram suas almas colocadas nos animatronics. Com todas essas tragédias acontecendo,
a Fazbear se realocou para a pizzaria do FNAF 2. Inclusive, é por isso que os animatronics Toy possuem uma tecnologia de leitor facial conectada com o banco de dados da polícia, uma tentativa de melhorar a segurança do local, tendo em vista os últimos acontecimentos. Porém, isso foi inútil, como podemos ver no minigame Save Them. Purple Guy teria feito ainda mais vítimas, essas que possuiriam os corpos dos toys. Inclusive, o próprio Phone Guy menciona que alguém mexeu nos animatronics, com eles estando mais agressivos com os funcionários, além de que alguém teria pego um traje amarelo nos fundos. Ao longo de 6 noites, nós controlamos o Jeremy Fitzgerald. Nessas noites, o Phone Guy menciona que o turno do dia está disponível. Da noite 7 em diante, jogamos com Fritz Smith, pois o Jeremy teria mudado para o período diurno. Muito se teoriza sobre possivelmente o Jeremy ser a vítima da mordida de 87, devido ao fato de que em seu último turno durante a sexta noite, o Phone Guy diz: Hello. What on earth are you doing there? Didn't you get the memo? The place is closed down, at least for a while. Someone used one of the suits. We had a spare in the back, a yellow one. Someone used it. Now none of them are acting right. Listen, just finish your shift. It's safer than trying to leave in the middle of the night. We have one more event scheduled for tomorrow, a birthday. You'll be on day shift. Wear your uniform. Stay close to the animatronics and make sure they don't hurt anyone, okay? For now, just make it through the night. When the place eventually opens again, I'll probably take the night shift myself. Okay, good night and good luck. Nessa tal festa ele teria sido mordido por algum animatronic. A grande maioria acredita que teria sido a Mangle devido ao seu jumpscare. Após todas essas catástrofes que aconteceram seguidamente, esse restaurante também seria fechado e a Freddy's reabriria novamente em outro local, porém com uma pizzaria menor. E sim, esse seria o restaurante do primeiro jogo. Os animatronics Withered seriam reutilizados para fazer os modelos dos robôs no primeiro jogo. Já os toys teriam sido abandonados. Ainda restava a dúvida de quem seria o assassino das crianças, quem seria o Purple Guy. Na época, o principal suspeito virou o Phone Guy, principalmente pelo fato do Purple Guy aparecer como guarda no minigame Save Them. E o próprio Phone Guy já havia mencionado lá no primeiro jogo que havia sido um guarda noturno no passado. E basicamente, essa é a história que FNAF 2 conta. Eu não comentei sobre os easter eggs do Shadow, Freddy, Shadow Bonnie, Endo 2 e outros mais, porque na época não se tinha certeza de qual seria o papel deles na lore. Tinham teorias de como o Shadow Freddy é o Golden Freddy com o Purple Guy dentro, e enfim, foda-se. Bem, o fato é que a história se repetiu de novo. O jogo foi muito comentado pela internet, sendo novamente muito bem nas suas vendas, e com isso não demorou muito para que um teaser da continuação surgisse. FNAF 3, um jogo que eu odeio amar, e meio que é consenso na comunidade que esse jogo é de longe o mais fácil da trilogia inicial. Os jumpscares desse jogo são meio ruins, e esse conjunto de coisas fazem com que ele seja inferior aos outros, mas eu acho ele ruim? Não. Por mais que a jogabilidade seja fácil e os jumpscares sejam paia, esse jogo me ganha em 2 aspectos. O novo animatronic Springtrap, que é extremamente interessante desde seu visual até o seu lore, além do plot desse jogo, que também é bem interessante. Estamos em 2023, o ano passado, em uma atração de horror inspiradas nos incidentes e lendas urbanas das pizzarias, a Fazbear Fright. Ao longo das noites nós escutamos fitas antigas que foram resgatadas dos estabelecimentos antigos, onde o nosso saudoso Phone Guy agora vai explicar sobre as Spring Locks, uma tecnologia utilizada antes mesmo dos animatronics, que serviam para manter uma fantasia de pé mesmo que ninguém estivesse lá dentro. Entretanto, essas Spring Locks poderiam ser bastante perigosas se manejadas de maneira inadequada e não tivessem em boas condições. Oh, I'm about to nut. I'm about to nut. You're full of shit. You're full of shit. Oh my God, I'm about to blow like a
Nas fitas, ele também comenta sobre as safe rooms, salas escondidas que teriam acesso restrito a apenas funcionários, onde nem as câmeras e nem os animatronics teriam mapeamento desse local, provavelmente sendo onde o Purple Guy cometeu seus crimes. Além dessas fitas, minigames aparecem ao finalizarmos uma noite, esses que retratam como o Purple Guy acabou se tornando o Springtrap, morrendo dentro da fantasia de Spring Bonnie, uma das fantasias originais da Fredbear's Family Diner, junto com o Golden Freddy, ou melhor, Fredbear, sendo Spring Bonnie o traje que ele utilizou para atrair suas vítimas. Quando finalizamos o modo pesadelo, vemos um recorte de jornal que mostra que a Fazbear Fright acabou queimando, e esse jogo basicamente mostra o fim da franquia, pois além do incêndio, caso você faça todos os minigames secretos, temos acesso ao final bom, e basicamente é um PNG diferente do final ruim, mas que mostra que as crianças puderam finalmente descansar após o Purple Guy ter morrido 2 vezes. Hey guys. Pode não parecer, mas esse final era perfeito para essa franquia, ela fechava basicamente tudo. Mas aí tivemos o FNAF 4. Não tinha muito caminho para que a história pudesse continuar, as principais coisas já haviam sido resolvidas, apenas pequenos detalhes não eram concretos, como a mordida de 87 ou os Shadows, e foi em uma dessas perguntas que o Scott vendeu o jogo. Todos os teasers faziam menção à mordida de 87, era a última peça que faltava, era a parte final, pelo menos era o que achávamos até que o jogo lançou. E bem, FNAF 4 era assustador, o jogo mudou consideravelmente em relação aos outros, não era mais aquela ambientação dentro de um restaurante com mascotes estranhamente assustadores, mas sim uma criança que corre freneticamente dentro do seu quarto, encarando seus pesadelos com apenas uma lanterna, e essa premissa é bem interessante. E além do mais, a mecânica do jogo, que dependia do áudio, fazia o jogo ficar ainda mais imersivo e mais assustador. Porém, aqui acontece o completo oposto do FNAF 3. Eu gosto da jogabilidade, mas definitivamente eu não gosto da história desse jogo. Ele tenta continuar uma história que já havia se encerrado. E primeiramente, o que eu não gosto é como a história é entregue. Não temos easter eggs reveladores para encontrar, nem minigames enigmáticos. Aqui simplesmente, quando terminamos uma noite, temos um minigame, assim como no FNAF 3. Só que agora eles são extremamente expositivos. A parte de investigar coisas, procurar por pistas, não existe mais. Você apenas ganha tudo de mão beijada, e a história que ganhamos é basicamente sobre um garoto que sofre bullying do seu irmão, até que o bullying fica pesado demais. On 3, 1, 2. Was that the bite of 87? Não, Markiplier, não é. Graças a uma data que aparece no desenho Fredbear and Friends e pela incongruência que isso traz com as outras informações que já temos dos outros jogos, faz com que essa seja outra mordida, sendo a de 83. Por ela ser tão perto da de 87, fez com que isso gerasse uma confusão ferrada. E ficou ainda pior quando o Scott decidiu fazer alterações no seu site, enquanto The Game Theory fazia uma live. Nessas alterações ele dava pistas que nos levavam a crer que tudo o que nós tínhamos teorizado no FNAF 1, 2 e 3 seriam um sonho da criança chorona. Já por outro lado, a frase I will put you back together, abre aspas, dita pela pelúcia do Golden Freddy, que a gente achava que era tipo um amigo imaginário da criança chorona, fez com que outra parte da comunidade achasse que a criança chorona teria se tornado o Golden Freddy no futuro. E é bem visível que foi a partir desse momento, foi a partir desse jogo que as coisas começaram a se perder, ficando mais confusas. E o que ajudaria essa história a tomar outros rumos foram os livros.
No mesmo ano que FNAF 4 lançou, tivemos a confirmação que Five Nights at Freddy's ganharia um livro, o The Silver Eyes, que foi lançado no final daquele ano, em 2015. Os livros basicamente serviam para expandir o universo, por mais que não fossem totalmente canônicos para os jogos. Eles meio que serviam para explicar algumas coisas que não ficaram explícitas ao longo da franquia, sendo responsável, por exemplo, por nos dar os nomes dos criadores da Fazbear, Henry Emily e William Afton. E ao longo do livro descobrimos que William Afton é o Purple Guy, coisa que eu não gosto nem um pouco. Parte do charme da franquia era o mistério, uma narrativa que nos dava pequenos pedaços do quebra-cabeça e o restante tinha que ser teorizado. Porém, daqui por diante as coisas vão ficando mais expositivas e genéricas, principalmente no momento em que as motivações do principal antagonista da série são reveladas como apenas inveja do sócio e uma busca por imortalidade, que é retratado nas continuações do livro. Isso faz com que o personagem perca muito do seu charme e particularmente me deixa insatisfeito com as respostas. A trilogia fez sucesso de qualquer forma, fazendo com que coletâneas de livros surgissem, como o Fazbear Frights e o Tales from the Pizzaplex. E honestamente eu só consigo ver como uma forma de ganhar dinheiro com histórias que não fazem muito sentido com o universo. Afinal de contas, gravidez masculina que dá à luz a um Springtrap não era o que eu esperava ver em FNAF. Mas mesmo assim essas histórias dão detalhes que são importantes para o entendimento geral da obra. Mas deixando um pouquinho de lado os livros, a franquia ficou um tempo parada, sem muitos jogos, com apenas os updates de Halloween do FNAF 4 e o lançamento do FNAF World, um spin-off RPG do universo de FNAF que não é canônico, então não vou falar. Esse jogo basicamente só serviu para anunciar o Sister Location. Eu gosto da gameplay daqui, porque ela é bem autêntica. A gente não é mais um guarda noturno, e sim um assistente técnico que faz manutenções na Circus Baby Entertainment and Rental, dando uma gameplay bem mais livre, com nós tendo que perambular pelo local ao invés de ficar trancado em um escritório. E aqui acaba todos os meus elogios para esse jogo, porque honestamente, eu odeio Sister Location. Não porque o jogo é ruim, pelo contrário, ele é bem divertido. Mas ele canoniza oficialmente os livros para o universo dos jogos e arrebenta com a história. Porque o William Afton, que é o Purple Guy, também é o Tony Stark. Porque os animatronics Funtimes são extremamente avançados, sendo robôs feitos em meados dos anos 90. Nós já tínhamos presenciado tecnologias avançadas em Five Nights at Freddy's. Os toys tinham reconhecimento facial ligado ao banco de dados da polícia, mas isso era algo que dava para relevar. Afinal de contas, só o fato desses robôs conseguirem andar livremente por aí já é muita coisa se considerarmos a vida real. Mas esse jogo, se passando depois do FNAF 1, tendo esses robôs altamente tecnológicos e assassinos que são capazes de sequestrar crianças, FNAF 3 se passava em 2023 e consegue ser menos tecnológico que esse jogo que se passa 30 anos antes. E pra mim, isso tudo só piora quando vemos que no jogo controlamos um dos filhos do William Afton, que é o mesmo guarda do FNAF 1, sendo ao mesmo tempo o irmão da criança chorona no FNAF 4. Inclusive, aqui a gente descobre que a pelúcia do Golden Freddy no FNAF 4 era na verdade uma forma que o William usava para monitorar o seu filho, o que
pode dizer que as instalações de Sister Location já existiam desde 83, ou que talvez a gameplay de FNAF 4 realmente tivesse acontecido, não sendo um sonho, mas sim o William castigando seu filho com animatronics Nightmare que realmente existem. Isso tudo por causa de discos de ilusões, algo que existia nos livros. Enfim, vê como esse jogo abre um monte de furos no roteiro, ou até mesmo deixa o cenário propenso para teorias que são absurdas. E tudo isso só piora quando no final do jogo o Michael tem os seus ossos removidos, com os animatronics usando a sua pele para fugir do local. E mesmo após todos eles saírem do seu corpo, ele continua vivo por causa de remanescentes, que é uma espécie de energia vital feita a partir das partes dos antigos animatronics e as almas das crianças. E isso me deixa extremamente desanimado com a história. O que era para ser um terror sobrenatural sobre robôs possuídos virou um caso de família junto com o Cyberpunk ou o Exterminador do Futuro, com a história se tornando basicamente em William Afton matou a filha do seu sócio por inveja. Pra mim já é uma desculpa merda, perdeu os 2 filhos por causa dos robôs da empresa dele, matou 10 crianças porque sim, fez uma instalação subterrânea com robôs high-tech assassinos e depois foi morto por uma fantasia velha quando foi encurralado pela alma das 6 primeiras vítimas. Seu filho Michael, depois de ser aberto pelos robôs assassinos e ainda ter sobrevivido, agora está em busca de seu pai. Rapaz, ele tá sem zap. Com toda a bagunça que a história virou, era difícil pra mim criar uma expectativa ou esperança com esse jogo. E honestamente eu fui surpreendido de maneira bem positiva na real. Tá longe de ser o melhor Five Nights at Freddy's, mas a sua gameplay é bastante cativante. Por mais que eu considere ele outro jogo extremamente difícil, muito pelas mecânicas, ele mistura a questão de som, de temperatura, o que faz com que cada animatronic tenha o seu próprio jeito de atacar, e acaba lembrando um pouco do primeiro jogo da franquia. Os momentos Tycoon são divertidinhos, mas só isso. De longe não é o principal do jogo, por mais que ele se chame Pizzaria Simulator. Mas o fato de você conseguir pedaços da história ao testar as atrações que você compra é algo que eu curto bastante. Por mais que eles ainda sejam expositivos, como o Security Puppet, que conta uma história que a gente já sabe, ou o Candy Cadet também, né, que conta tudo que a gente já sabe, mas pelo menos tem outros, como o Fruit Maze, que são incríveis. Eles me fazem remotamente lembrar do jeito que era o principal antagonista da série. Não um cientista maluco em busca da imortalidade. Os minigames que intercalam as noites, na qual tentamos salvar os animatronics, é bizarramente assustador, lembrando até um pouco a tensão que tinha no FNAF 4. A gameplay em geral, tirando o Tycoon obviamente, acaba lembrando bastante alguns outros jogos da franquia, tendo mecânicas de áudio, como no Five Nights at Freddy's 3, você tem 2 dutos para olhar para cada lado, o que lembra o FNAF 1, e você tem que ficar atento com os sons, como em Five Nights at Freddy's 4. Em relação a Sister Location, foda-se. Mas esse jogo também tem seus defeitos. O jeito que os animatronics pararam ali, com aquele robozinho que atraiu eles com sons. Tipo, imagina comigo, como ninguém acabou furtando esses robôs? Tipo, quando a Amazon tentou fazer robôs de entregas, não deu muito certo. E o pior, ninguém viu um grupo de animatronics se movendo por aí, porque, convenhamos, esses carinha aqui são meio chamativos, não? E como a Puppet retornou? Se levarmos em conta o final bom de Five Nights at Freddy's 3 em conta, a alma dela descansou. E, se seguirmos pelo final ruim, eu até entendo ele ser o canônico, já que as almas não descansaram por conta dos remanescentes, mas a Puppet do mesmo jeito não deveria ter queimado na Fazbear Fright. Outra coisa que me incomoda, agora um pouco mais pessoal, é o design desses personagens que não combinam, já que eles vêm de outros jogos, com outras estéticas. Já alguns são só feios mesmo. O que fizeram com vocês, Springtrap? Por mais que esse jogo tenha esses problemas de designs e alguns outros problemas de plot, esse jogo tem um final estupidamente bom. You played right into our hands. Did you really think that this job just fell out of the sky for you? No.
This was a gift for us. You gathered them all together in one place, just like he asked you to. All of those little souls in one place, just for us. A gift. Now we can do what we were created to do and be complete. I will make you proud, Daddy. Watch, listen, and be full. Connection terminated. I'm sorry to interrupt you, Elizabeth. If you still even remember that name, I'm afraid you've been misinformed. You are not here to receive a gift, nor have you been called here by the individual you assume, although you have indeed been called. You have all been called here, into a labyrinth of sounds and smells, misdirection, and misfortune. A labyrinth with no exit, a maze with no prize. You don't even realize that you are trapped. Your lust for blood has driven you in endless circles, chasing the cries of children in some unseen chamber, always seeming so near, yet somehow out of reach. But you will never find them. None of you will. This is where your story ends. And to you, my brave volunteer, who somehow found this job listing not intended for you. Although there was a way out planned for you, I have a feeling that's not what you want. I have a feeling that you are right where you want to be. I am remaining as well. I am nearby. This place will not be remembered, and the memory of everything that started this can finally begin to fade away, as the agony of every tragedy should. And to you monsters trapped in the corridors, be still, and give up your spirits. They don't belong to you. For most of you, I believe there is peace, and perhaps more, waiting for you after the smoke clears. Although for one of you, the darkest pit of hell has opened to swallow you whole, so don't keep the devil waiting, old friend. My daughter, if you can hear me, I knew you would return as well. It's in your nature to protect the innocent. I'm sorry that on that day, the day you were shut out and left to die, no one was there to lift you up into their arms, the way you lifted others into yours. And then, what became of you? I should have known you wouldn't be content to disappear. Not my daughter. I couldn't save you then, so let me save you now. It's time to rest, for you, and for those you have carried in your arms. This ends, for all of us, in communication. Esse discurso pra mim foi quase como uma cura instantânea pra qualquer problema que esse jogo teria. E de certa forma dá um fim satisfatório pra todos os problemas narrativos que a história ganhou. FNAF3 finalizava bem a franquia. Mas aqui você fica emocionado, ainda mais se tu for um fã que acompanhou essa história até nesses momentos mais confusos do plot. Foi um momento que eu vi o fim de algo que marcou a minha infância. Golden Freddy, I hope nothing bad happens to you. What do you want? I always come back. Eu sei que antes tivemos a Ultimate Custom Night, mas ela não muda muita coisa na lore, só mostra que o Purple Guy está sendo torturado pelo Golden Freddy, e como o jogo foi basicamente um evento para ver quem conseguia finalizar os 50/20, foi divertido de acompanhar. Mas quem realmente continuou a franquia foi o Help Wanted. Welcome to the Freddy Fazbear Virtual Experience. Fazbear Entertainment is excited to join the digital age, and what better way to do that than with an edge-of-your-seat virtual reality experience. E esse jogo é bizarramente bom. Essa coletânea de jogos, só que para VR, numa espécie de remake, é de longe a experiência mais imersiva e assustadora da franquia. E na minha opinião, um dos melhores, se não o melhor jogo para VR que eu já vi. Algo que a gente nunca pôde sentir antes é o quão grandes são esses animatronics, fazendo eles umas 10 vezes mais ameaçadores. Toda a ideia de FNAF casa muito bem com a tecnologia VR, meio que uma coisa complementa a outra, e sério, não tem um momento nesse jogo que você não fique tenso. E definitivamente é o melhor Five Nights at Freddy's no que se diz respeito a gameplay. Porém, esse jogo tem história. O que poderia ser simplesmente um remake dos jogos antigos com a adição de alguns novos modos de jogo é na verdade uma continuação. Nós vimos lá atrás o que aconteceu quando reabrimos uma história que estava finalizada.
E eles vão cometer esse mesmo erro de novo, só que acredite, pior, porque agora todos os jogos existem dentro do universo dos jogos, o que ajuda a história, que já era confusa, a se perder ainda mais, porque agora surge a dúvida, o que a gente jogou foi real? Os jogos anteriores servem de algo? Além disso, esse self-insert do Scott na história é algo que eu não gosto nem um pouco. E honestamente o rumo que essa história vai tomar é bizarro. William Afton volta novamente, o que não surpreende mais, só que agora como um vírus de computador, após terem escaneados os restos do Scrap Trap. E com isso ele começou a influenciar no desenvolvimento desse jogo, que está sendo feito a pedido da Fazbear Entertainment, que quer limpar a sua imagem após supostamente um desenvolvedor indie que contrataram ter colocado os rumores e lendas urbanas nos jogos. Rumores esses que supostamente aconteceram de verdade. E aquele vírus do William Afton no final entra dentro da mente de uma beta tester que é a Vanessa, vulgo a personagem que a gente está controlando, que se tornaria a Vene por causa da influência mental do vírus William Afton. Meu Deus. Não é uma ideia ruim, honestamente, mas é uma péssima ideia para Five Nights at Freddy's. Porque tudo isso traz uma sensação muito parecida com a que o FNAF 4 trouxe com a teoria de é tudo um sonho. Porque tudo que a gente jogou, teorizou, acaba indo pro lixo de novo. Do que valeu o discurso do Henry no FNAF 6, sendo que o William Afton ia voltar como um vírus de computador agora? O Glitch Trap é até legal visualmente, mas tudo que tá por trás dele é uma merda. I Always Come Back foi legal pela primeira vez, mas agora, por favor, alguém mata esse homem. E o jeito que essa história é contada, através de fitas que uma developer colocou escondido no jogo para avisar a próxima equipe que for desenvolver o jogo, sendo que, né, WhatsApp, Messenger, e-mail, carta, sei lá, mas qualquer coisa parece mais fácil do que programar fitas escondidas que contêm uma explicação sobre o vírus e não sei o que. Sabe, eu me pergunto o que aconteceu com os minigames, com a história críptica e fragmentada, mas o maior crime de Help Wanted é deixar caminho aberto pro Security Breach. You're not Gregory. What are you? Existiu o FNAF ER no meio do caminho, mas esse jogo é como um trauma pra mim, então eu não falo dele na esperança que o meu cérebro apague esse jogo da minha memória. Então eu não vou gastar nenhum minuto desse vídeo com essa tentativa de fazer um Pokémon GO de FNAF. Ladies and gentlemen, boys and girls, Fazbear Entertainment would like you to put your hands together for the one, the only, Freddy Fazbear. Falar que Security Breach é ruim é a mesma coisa de afirmar que pisar em cacos de vidro dói. A diferença é que eu não pisei neles, mas sim vou usar eles pra me cegar depois de ver a desgraça que é esse jogo. Your life is nothing. You serve zero purpose. You should yourself now.
E eu não vou mentir que eu tava curioso para ver sobre como esse jogo seria, tendo até certas expectativas. Afinal, uma franquia indie acabou de ganhar um jogo AAA, o jogo que ia realizar o sonho de muitos fãs de FNAF, sendo um jogo onde poderíamos andar livremente por aí, não sendo mais um point and click onde ficamos presos a um escritório. E isso era algo que, se meu eu de 10 anos atrás ouvisse, ficaria extremamente empolgado. Mas eu de hoje em dia daria um soco em mim mesmo, porque isso acaba com a essência da franquia. O jogo não é nem um pouco assustador, porque você sempre sabe quando vai tomar um susto. Afinal, tem um robô de 2 metros de altura que você consegue ver e ouvir que tá vindo te devorar. E além do mais, olha o design desses bichos. Tá certo que tem um ou outro que se salva, tipo a Roxane, que é muito gostoso, digo, interessante como adição, assim como Montgomery, mas também tem os Staff Bot, então enfim, se todos explodissem no fim eu seria grato. E lembra no começo do vídeo que eu disse que esse jogo era diferenciado? É aqui que ele se tornou um jogo de terror genérico, ou seja, basicamente você tá o tempo todo procurando uma chave para abrir uma porta. Mas ok, essa franquia tá cheio de jogos bons com histórias ruins? Aqui pode ser o oposto, não? Bem, a resposta é definitivamente não. Esse jogo tem um monte de perguntas que ficam sem respostas, tipo, quem raios é o Gregory? A gente nunca ouviu falar desse moleque, nada no jogo fala direito sobre ele, mesmo a gente controlando ele o jogo inteiro. Inclusive, é impressionante como esse moleque jogou os guardas noturnos pra merda. Ele sozinho destrói quase todos os robôs desse jogo. Mas enfim, ele tá no Pizzaplex, que é esse shopping enorme da Fazbear, e ele entrou de alguma forma, o jogo não fala, e se você quiser ter alguma ideia, compre os livros, se é dinheiro! Olá, eu gosto de dinheiro! Basicamente, o jogo é esse moleque querendo sair desse lugar, tendo que escapar desses robôs que foram hackeados pela Vanessa, a.k.a. Vene, a.k.a. Tony Stark 2. Ok, Google. A mulher é meu pinto. Porque ela tem um traje que deixa ela ficar invisível e até atravessar paredes. Por que esse jogo virou? E no fim, ela tá querendo trazer o William Afton de volta. E descobrimos que o Molten Freddy tá vivo de alguma forma. No caso agora ele é o Blob, que tem peças de todos os animatronics. O que não faz muito sentido, eu até entendo que o Pizzaplex foi construído em cima daquele restaurante do FNAF 6. Mas mesmo assim eles pegaram fogo. E sabe o que é pior? O William Afton volta. Mas pra você ter uma ideia, isso foi tão zoado que teve uma DLC inteira que serve só pra fazer um retcon fudido na história e dizer que isso não é canônico. Caso você não saiba, retcon é a alteração de fatos previamente estabelecidos. E é isso que eles fazem. Eles adicionam um robô da década de 70 que imita os outros. Então ele poderia ser o Burn Trap, o Glitch Trap ou algo do tipo. Enfim, eu não vou mentir pra vocês. Eu não sou muito conhecedor da história desse jogo, porque honestamente o pouco que eu vi foi o suficiente para acabar com quaisquer vontades que eu tinha de entender a história de FNAF Security Breach. Por mais que isso acabe com toda a minha credibilidade nessa parte do vídeo. Deve parecer que eu odeio Five Nights at Freddy's depois dessa sequência de xingamentos e críticas ao jogo. Porém, por mais que soe contraditório, eu gosto muito dessa franquia. Eu poderia ter falado também do Help Wanted 2, apesar de seus retcons, que acaba sendo legalzinho. Assim como o filme, que se você for fã vai achar ele muito legal. Eu fiz esse vídeo de sei lá quanto tempo de duração pra falar de como a franquia se perdeu, porque eu acompanhei ela e me importei o suficiente pra gastar o meu tempo pra fazer esse vídeo. Eu gostava muito desses bichos na minha infância, e por mais que eu tenha crescido, já não é mais minha prioridade ou preocupação saber quem deu a mordida de 87. Eu fico um pouco triste com o rumo que as coisas tomaram, mas feliz pelo sucesso da franquia. Eu ainda acho que boas histórias têm um fim, e ficar prolongando ela só acaba deteriorando algo que já estava bom. E bem, se tu assistiu até aqui, considere se inscrever aí. Se tu curtiu, fortalece com like. Se tiver alguma crítica, sinta-se livre nos comentários para apontar quaisquer defeitos que tu tenha notado, porque isso me ajuda a melhorar o conteúdo. E bem, a gente se vê qualquer dia desses. Mom, can you give me some money, please? Mom, can you give me some money, please? Stop fucking around! Mom, give me some fucking money, please!